Saudações vidreiras, olha só. Uma das maiores dúvidas que o pessoal me pergunta sobre envidraçamento de sacada é no quesito colagem. Porque o sistema de envidraçamento de sacada é um sistema que se estrutura colado. Uma colagem inadequada gera dois tipos de problemas. Os problemas imediatos, que no caso é, por exemplo, a dificuldade na regulagem das peças. Quando você cola erroneamente, sem um alinhamento, por exemplo, quando você cola o vidro fora de esquadro, você pode ter problema de regulagem. Ou então, você pode ter um problema de dificuldade mesmo tão grande que se torna inviável a instalação. Ou seja, você pode perder aquele trabalho que você fez, o vidro, todo o material, porque você colou inadequadamente. O pior são os problemas posteriores à instalação, que no caso é o vazamento, porque muitas vezes foi colado errado e o vidro ficou estilo escadinha, ficou ali com alguns vãos, que não tem como regular porque o vidro foi colado torto. E o maior problema é a descolagem. Como eu disse, o sistema é um sistema que é colado e se descola, o vidro cai. Então, hoje eu quero mostrar para você 3 itens que não encerram o assunto colagem, mas que são fundamentais e que eu vejo que o pessoal tem apanhado um pouco nessa questão. O primeiro item é a higiene. O que eu oriento são 2 higienizações. A primeira, a gente chama de higienização bruta, que você tira ali, por exemplo, os espaçadores, as cantoneiras, as etiquetas, as colas das etiquetas, aquela poeira mais bruta. Então, você vai dar uma geral no vidro como se ele tivesse limpinho, 100%. Depois que ele tiver 100% visualmente falando, aí entra a segunda limpeza, a segunda higienização que a gente chama de desengraxe. O desengraxe, geralmente, eu costumo fazer com álcool isopropílico. Então, o que é o desengraxe? De fato, é tirar aquelas impurezas que muitas vezes podem estar invisíveis, mas que estão ali depositadas no vidro. E agora eu acho que o segredo principal é a questão da higienização também nos perfis. Então o que acontece é que muitas vezes o vidraceiro dá uma geral no vidro, mas não higieniza o perfil. E o perfil tem que ser da mesma forma. 2 higienizações no mínimo. A primeira bruta, para poder tirar ali as impurezas, a poeira, algum resquício de alguma coisa que ficou ali, porque você imagina o trajeto que esse perfil fez até chegar na hora de você colar no vidro. Então ele fez um trajeto ali, ele passou por vários lugares, várias intempéries, etc e tal. Então, o primeiro é a limpeza bruta e o segundo é o desengraxe. O segundo item, que é muito importante, é a questão do selante ou do adesivo. Todo santo dia eu recebo ligações assim: Gabriel, posso colar o leito com fixa espelho, com silicone neutro, com PU? Primeira coisa que tem que entender, primeiro item, a gente muitas vezes trata o silicone como se fosse um produto duplo, ou cura neutra ou o acético. Mas na verdade, dentro dessas famílias ainda existem produtos diferenciados, com características diferenciadas e aplicações diferenciadas. Dá uma olhada. Aqui a gente já vê uma diferença interessante, que de um lado nós temos os silicones e do outro lado os selantes especiais. Então vamos lá em silicones. Então a primeira questão que nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, ó, aqui nós temos o Obra Pro A101, que é um silicone acético. Aqui nós temos o Obra Pro AP703, que é um silicone para aquários. Aqui nós temos para alta temperatura. Aqui nós temos o Obra Pro N203. Eu usei esse selante para fazer a vedação entre o perfil e a alvenaria. Nesse caso específico, quando é envidraçamento de sacada, a gente tem que fazer uma vedação interna do perfil U e também eu sempre indico que faça uma vedação também na cabeça dos parafusos para que, se a água entrar, a água que vai entrar e vai sair pelo dreno, não saia pelos furos do parafuso. E lá foi utilizado o N203. Então vamos ver aqui o Obra Pro N203. É indicado para vedações em concreto, alvenaria, mármore, pedra, alumínio, vidro comum, temperado, laminado, aquários, calhas e vedações de juntas em geral. Então neste caso ele é um selante, ele é mais para vedações. Agora nós vamos para os selantes especiais. Legal, depois aqui nós temos o Fix 1001, que é um polímero, e aí entra aquela questão dos produtos que não são silicones. Por exemplo, o MSP 135 é um MS, é um polímero MS. O Fix 1001, que é aquele cristal que eu já mostrei em um vídeo passado, também é um MS. O Fixa Espelho também é um MS. E esse, o Obra Pro AP138, foi justamente o que eu utilizei
para a colagem dos leitos nos vidros. Então, olha aqui, o Obra Pro AP138, ele é um adesivo. Agora, a questão dele ser um adesivo não quer dizer que todo tipo de adesivo vai poder fazer o endereçamento de sacada, não. Tem adesivos e adesivos. Esse, o Obra Pro AP138, é um adesivo específico que tem também essa finalidade de colagem do leito para endereçamento de sacadas. Então, geralmente, o adesivo, ele tem uma resistência maior, mas a capacidade dele elástica, a capacidade de movimentação é menor, porque ele costuma ser mais rígido depois de curado. E esse aqui é mais maleável, porque é para vedar as juntas, por exemplo, entre perfil e alvenaria. Então, além dessas diferenças, ainda existe, como você viu no site, silicones MS-PU. Então, a Alpatec ela tem esses produtos que eu acabei de te mostrar para cada aplicação. Bom, se de repente você tiver com uma dificuldade de encontrar os produtos na sua região, Gabriel, legal, queria trabalhar com o produto certo, mas na minha região não tem. Então você entra em contato com a Alpatecno, que a Alpatecno vai dar um jeito de fazer com que o produto chegue até você. O terceiro item é o procedimento. Então você reparou no vídeo que aqui eu fiz uma adaptação, vidraceira, né? Fiz uma adaptação no bico, coloquei um parafuso aqui e fiz 2 furos, 2 orifícios no bico. Para quê? Porque quando você pega essa altura e com a inclinação que eu costumo utilizar, esse bico, ao invés de ele soltar apenas um veio de silicone, ele vai soltar 2. Então ele já vai soltar 2 posicionado na parte superior e interior do leito. Por quê? Porque quando eu entro com o perfil no vidro, ele vem escorregando, esse silicone ele vem aderindo às laterais e o que sobra vai para o fundo. Então eu tenho 3 pontos de colagem, eu tenho as laterais e o fundo. Só que eu já vi muito vidraceiro, por exemplo, aplicando só no fundo. Aí o que acontece? Ele aplica no fundo, muitas vezes o MS não consegue subir, ele fica aquela plasta de MS no fundo e não cola nas laterais. Então, isso são procedimentos. Depois você tem procedimento de armazenamento. E o que eu vejo que ainda existe um problema grande é quanto ao tempo de cura. Muitas vezes o vidraceiro cola o vidro de manhã e já quer instalar à tarde, ou muitas vezes ele cola à noite e quer instalar de manhã. Então, na maioria das vezes, os selantes ou os adesivos, eles curam conforme a umidade do ar. Obviamente que a gente ainda não encerrou o assunto colagem, porque o assunto colagem, em minha opinião, é um dos assuntos mais complexos que tem. E sempre eu falo, se você acertou na colagem, já é meia instalação pronta. Se você errou na colagem, você está lascado na instalação. Legal, então? Espero que tenha te ajudado. Tamo junto, é nóis e forte abraço. Valeu!